amigos do Projeto Centro Espírita. Vamos unir os nossos pensamentos nesse momento, elevá-los ao alto. Primeiramente, agradecer a Deus, o nosso Pai Criador. A Jesus, nosso Mestre, luz que ilumina as nossas vidas, os nossos passos. Aos amigos da espiritualidade, que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos intuindo, nos conduzindo pelos melhores caminhos. Senhor, vos agradecemos por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos com o propósito e o objetivo de aprender, de conhecer, para que possamos fortalecer a nossa fé nessa doutrina de luz que abraçamos. Intua todos os nossos amigos que hoje irão participar, para que possam trazer suas contribuições, para que todos nós possamos aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Vos agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que nos tem dado todos os dias da nossa caminhada. Pedimos perdão por nossos erros e equívocos, mas pedimos também que fortaleça o nosso espírito, nos teus ensinamentos, no teu amor e na tua justiça também. Obrigado, Senhor. Abençoe a nossa reunião, o nosso encontro. Que ele seja produtivo e proveitoso. Muito obrigado, Senhor. E que assim seja. Muito bem. Muito obrigado, seu Cícero. Mais uma vez, bom dia para todos. Estamos dando início ao trabalho. Hoje, a nossa querida Doris, que é da Aliança Espírita Evangélica, faz parte do GEP, vai fazer uma apresentação para a gente dentro dessa linha da jornada na educação espírita. Então, Doris, muito bem-vinda. Desejamos aqui uma ótima apresentação. E eu estarei, no meio da apresentação, tenho que fazer uma viagem, mas eu vou estar ainda ouvindo e vou pedir a ajuda aqui das nossas companheiras da Cris, da Isabel, para continuar aqui no apoio, mas estarei assistindo e participando com vocês, tá bom? Então, eu dou a palavra aqui para a Doris para dar início ao trabalho de hoje. Bem-vindo. Obrigada, Valteno. Bom dia a todos, bom dia a todas. É uma alegria poder estar com vocês aqui. Obrigada pelo convite, e principalmente pela oportunidade da gente juntos, né? A gente refletir e discutir, fazer uma troca a respeito de um tema que envolve a todos nós, né? Então, que Jesus nos abençoe nessa manhã, e eu fico feliz de ver tanta gente cedinho, me surpreende isso tão cedo, 7 da manhã, né? Valteno, quando ele fez esse convite para o nosso grupo lá, não só eu, mas algumas pessoas falaram, gente, mas é muito cedo, mas olha aqui, tá certo, Deus ajuda quem cedo madruga, né? E aí, quando eu aceitei o convite, comentei em casa, todo mundo sabe, eu trabalho até muito tarde, muito cedo, vai 7 da manhã, eu falei, só por Jesus, essas coisas só por Jesus a gente faz, mas está tudo certo, é uma alegria, e ver tantas pessoas reunidas, existem reuniões para tanta coisa nesse mundo, né, a gente está reunido para se aprimorar, para buscar conhecimento, é uma coisa que certamente a espiritualidade amiga nos ajuda e nos apoia. Então, vamos ao nosso tema de hoje. Eu confesso que é um tema que eu gosto muito e que permeia toda a nossa vida. Então, eu vou compartilhar aqui para acompanhar a minha fala. Preciso só de um aviso de vocês quando tiver já. Sim, está na tela. Tá aí. Então, vamos lá. O tema que nós vamos trabalhar hoje é o tema da comunicação no processo de aprendizagem. E algumas palavrinhas que vão se tornar palavrinhas amigas aqui na sequência, congruência, empatia e assertividade. Queria um pouco falar antes sobre a questão do tema, né? A comunicação é algo que eu estudo há bastante tempo e eu gosto muito dessa temática, e a gente vai focar aqui no processo de aprendizagem, mas sem sombra de dúvida é algo que está nas nossas vidas o tempo todo. E é algo que está nas nossas vidas no processo de aprendizagem do nosso espírito. Então, a gente vai trabalhar com o processo de aprendizagem, no sentido do estudo espírita, mas nesse processo de aprendizagem da nossa vida, do nosso ser. Porque como a comunicação permeia tudo e a todos,
quando a gente aprimora a nossa comunicação, quando a gente pensa sobre isso, a gente está no processo de aprimoramento pessoal também, tá? E eu começo perguntando para o grupo aqui, que e gostaria de ouvir um pouquinho de maneira rápida, quando a gente pensa na palavra comunicação, que palavras positivas vêm à nossa mente? A gente pode usar o chat para falar, responder. O que vem para vocês? Não vem nada de positivo, é isso? Precisamos esquentar um pouquinho. Daqui a pouco começa. Ali veio alguma coisa, entendimento, sintonia, que mais? Outra palavra, entendimento, interação, motivação, alegria, paciência, contato. Então, são tantas as palavras que a gente pode usar, relações interpessoais, o que vem à nossa mente. A gente pensa em comunicação e a gente busca palavras positivas, confraternização, que vão se associar, né? E a gente pode usar outras, né? Eu separei algumas aqui também, ó. Vou mostrar para vocês. Interação, conexão, ensinamento, socialização. Então, são palavras que a gente pode, com certeza, relacionar com a palavra comunicação. Mas gostaria de saber de vocês se é sempre isso que acontece. Quando a gente fala em comunicação, é sempre palavras positivas que acontecem, que vêm à nossa mente? Ou vocês concordam comigo que além de conexão, de entendimento, de sociabilização, a palavra comunicação muitas vezes é um desafio? Vocês concordam com isso? De maneira breve, sim ou não? Por quê? Quando a gente pensa nas dificuldades que vêm na nossa mente, quando a gente pensa na palavra comunicação, o que acontece? Quais são essas palavras que vêm? A comunicação não é 100%, né, Estela? Assim como nós não somos também. Agora, a pergunta é outra. Quando a gente pensa na palavra comunicação, que dificuldades vêm à nossa mente? Vamos pensar um pouco sobre isso. Não, ninguém tem dificuldade, só eu tenho dificuldade na comunicação. Vem desentendimento. Má compreensão do que foi falado. Isolamento. Falta de palavras adequadas. Ruído. O conhecimento. Isso parece que também faz parte, né? Então, a comunicação, que é valores internos não vividos, entendimento do contexto, falta de entendimento do contexto. Então, a comunicação, que é esse atributo que todos nós temos, nós usamos, às vezes, de um jeito que nos ajuda muito, mas, às vezes, a gente usa de um jeito que não nos ajuda, né? E isso faz parte da nossa evolução, mas também faz parte do nosso conhecimento. E é isso que a gente vai pensar, tá? Juntos. Por que a gente deve falar sobre comunicação? Então, a minha área de atuação no Centro Espírita é muito dentro da educação espírita. Na Aliança a gente chama de facilitadores, mas trabalho em outras frentes também. E vamos pensar se tem alguma área de trabalho dentro da Casa Espírita onde a comunicação não nos envolve. Ou se tem alguma área da nossa vida, né, que a comunicação não nos envolve. Então, nós vamos falar sobre comunicação porque ela é um alvo de processo de melhoria em todas as organizações. E quando a gente fala em melhoria, a gente fala em evolução. E aqui temos um compromisso, a doutrina espírita tem esse compromisso de evolução, de transformação, de atualização. Então, nós precisamos também pensar um pouco sobre a nossa comunicação e como isso tem mudado ao longo dos anos. E isso é uma verdade. Antigamente, a gente pensava, até era mais fácil se comunicar, porque a gente tinha outros meios de comunicação e outras regras de comunicação. Então, uma pessoa falava, de fato, o resto ouvia. Isso não acontece hoje em dia, né? E quando uma pessoa falava, estava dito,
né? Era aquilo que o compromisso no fio do bigode. A gente tinha um meio de comunicação que era clássico e aquilo era verdade. Então, a gente podia usar o telefone ou colocava no jornal e aquilo lá estava disseminado como verdade. E isso tudo tem mudado tanto. Então, como que nós nos preparamos para tanta mudança nesse meio de se comunicar? E se a gente não mudar, o que é que isso acontece? Como que a gente fica, às vezes, desprotegido, falando de um jeito que os outros não entendem, e às vezes comunicando, o que é pior, de uma forma que não chega no outro, né? E quando falamos de doutrina espírita, nós falamos de transformação do coração. Para transformar o coração, nossa fala precisa chegar no coração do outro. Então, a gente tem uma balança que precisa ser equilibrada, né? Que é a emoção, que é o sentimento, junto com no outro prato, o conhecimento. Nós somos e temos pessoas, né, que nos escutam, que são pessoas diferentes hoje. Que a gente tinha um tempo de atenção que nos permitia ficar, às vezes, 1 hora, 1 hora e meia ouvindo as pessoas. Hoje em dia, esse tempo de atenção mudou demais. Então, a gente precisa estar atento a coisas novas. Então, vamos nos aprimorar como organização, né, como conhecimento. Nós também devemos falar sobre comunicação, porque é um processo que envolve o outro. Nós, todos espíritos em evolução, combatemos os nossos defeitos, os nossos sentimentos, que nós queremos mudar, e entre eles, que está no Evangelho, o egoísmo e o orgulho, chagas da humanidade. Então, o processo que envolve o outro, quando a gente olha para esse outro com que a gente se comunica, nós saímos da nossa tendência, que é olhar para a gente só. A comunicação é o que faz a gente ter o outro. Se não tem o outro, não tem comunicação. Então, a gente precisa olhar com carinho para esse outro e também ver qual é a necessidade desse outro na conversa. Talvez eu precise mudar a forma como eu estou habituada a falar, por causa do outro. Eu tenho que escolher outras palavras. E esse é um movimento de transformação do nosso espírito, né? Que antigamente a gente podia pensar, eu falei. Gostou, não gostou, tá dito. A gente fala, né? Ou, esse é o meu jeito de falar. Esse é o meu jeito de ser. E assim é que eu vou ficar. Então, veja que não tem o outro incluído. Então, quando a gente pensa que se comunicar também é um processo que envolve o outro, nós também vamos nos burilando como seres que também se transformam. E também, agora um dado bem interessante, né, das últimas 10 dificuldades que nós passamos, recentes, 7 a 8 foram motivadas por falta de eficiência comunicativa. Isso é bastante. E as pesquisas indicam que não varia, esse número não varia de acordo com o lugar que a gente está. Então, a gente pode fazer uma pequena busca mental aqui. Teve um desentendimento na casa espírita? Teve. Provavelmente foi um problema de comunicação. Mas também na nossa família. Mas também no nosso trabalho. Então, imagine, né? E o que isso significa? Aquelas respostas que falam assim, olha, não sei se foi você que não entendeu bem, né? Mas foi isso. Olha só a mensagem que eu escrevi no WhatsApp, não era essa. Ou, você disse que tal coisa, não foi isso que você falou, não foi bem isso que eu entendi. Isso faz tão parte da nossa vida que é uma pesquisa que trouxe esses dados já para a gente. Das últimas 10 confusões que a gente se envolveu, gente, 7 a 8 foi por falta de eficiência comunicativa. Então, mais um motivo para a gente pensar nisso, para diminuir esses desafios, né? E a comunicação que conecta as pessoas, por fim, mas também aquilo que nos afasta, né? A outra frase que colocaram aqui, não falei, mas já pensei. Vamos falar sobre isso ainda essa manhã, Flávio. E é uma verdade. Eu não falei. Tem uma frase que eu adoro, que as pessoas falam assim, mas eu tenho que falar tudo para você? Eu falei, bom, se você não quiser que eu fique uma bola de cristal, né? Quando o ambiente não é espírita, eu falo de bola de cristal, que é senso comum. Quando o ambiente é espírita, eu falo, gente, a não ser que eu tenho que ficar exercitando a mediunidade, né? Para entender o que está dentro da sua cabeça o tempo todo. Se você não fala, eu não tenho como saber, né? Então, realmente, a gente precisa aprimorar.
E a comunicação, de fato, é o que conecta as pessoas, mas também o que nos afasta. É um grande desafio. Eu lembro desse capítulo do Bem-aventurados, Mansos e Pacíficos, do Evangelho, que traz as bem-aventuranças, né? Nesse capítulo 9, os mansos e os pacíficos. E talvez, se a gente fizer esse exercício, da gente se olhar, como essa bem-aventurança do Sermão do Monte é um desafio para a gente, quando se trata de comunicação. Então, olhando para o nosso dia a dia, né, no trânsito, numa coisa que cai no chão na cozinha, ou alguém que nos atende de uma maneira não esperada quando a gente vai à loja, né, será que a gente consegue ser pacífico e manso? E quando é que a pessoa percebe que a gente não está sendo pacífico e manso, se não é através da nossa comunicação? Aquela palavra mais ríspida, aquela resposta não pensada, é a comunicação mostrando que a gente, para alcançar o reino de Deus, a gente precisa passar por uma comunicação que é o que nos mostra, o que nos faz sermos pessoas mais mansas e pacíficas. A palavra que apazigua, ela está longe ainda do nosso dia a dia no 100%. Quando alguém nos conta alguma coisa, o nosso primeiro impulso, né, que se vai ou não à frente, mas muitas vezes é mesmo, né? E tem mais uma coisa, aí a gente acrescenta, bota lenha na fogueira, que é o contrário de ser o pacificador. Então, a gente precisa falar sobre comunicação, entendendo que a comunicação, ela é um elemento, sim, que pode nos ajudar no processo de transformação. Alguém falou aqui no chat sobre o elemento corporal. Sim, quando a gente fala de comunicação, não são só as palavras. A gente se comunica com o olhar, a gente se comunica com o gesto, e às vezes isso machuca até mais do que uma palavra. Né? Um olhar de reprovação, daqueles que cortam a gente por dentro, também tem esse efeito, como um olhar amoroso. Quando a gente fala sobre a nossa dificuldade, do nosso ser, as casas espíritas têm o seu atendimento, alguns chamamos de atendimento fraterno, nós chamamos de entrevista, cada lugar tem um nome, mas quando a gente consegue colocar no nosso olhar e no tom da nossa voz a amorosidade, a gente está lá aproximando e conectando as pessoas, né? Nos torna humanos. E essa palavra, essa frase do Chico Xavier é ótimo, né? A palavra é porta de luz ou de sombra na direção das nossas vidas, e é isso mesmo. Veja que a gente tem lembranças das pessoas, a gente fala, ai, eu lembro aquele dia, quando eu estava com tanta dificuldade, você me acolheu e falou uma palavra que me ajudou. A gente grava isso, a gente não esquece, né? E nós, fora do ambiente espírita, nós temos esse compromisso, nós temos que ser porta de luz, porque dentro do ambiente espírita é mais fácil, gente, eu sempre falo, dentro do ambiente espírita, veja, para fazer essa reunião aqui, a gente começou com uma prece. Né? Então, aqui, nessa hora, a gente está conectado, anjo da guarda, espíritos amigos, com um projeto tão bonito como esse. Imagina o apoio que a gente tem. Quando a gente vai para a casa espírita, a gente começa com a prece, todo mundo ali tentando trabalhar o seu melhor. A questão é colocar isso fora do ambiente espírita. E quando a gente consegue, a gente recebe isso também com muita alegria. Quando alguém fala, eu lembro daquelas palavras. Mas também a gente lembra, eu tenho 2 filhas, né? Eu tenho 2 filhas, então elas ajudam a gente a se melhorar também, porque elas lembram, quando você falou daquele jeito, mãe, não foi uma porta de luz, né, que a gente fez. E às vezes a gente faz isso sem querer. Então é bom a gente lembrar e repensar, é bom a gente lembrar e ver as oportunidades que a gente tem como melhoria. Então é uma ferramenta, comunicação é uma ferramenta. Então vamos pensar que a boa comunicação foi ela mesma um conceito que mudou ao longo dos anos. Né? O bom comunicador, há um tempo atrás, era considerado um bom comunicador aquele que falava bonito. Então, a gente ia numa palestra, ficava ouvindo alguém falar. E ao terminar a palestra, a gente falava, nossa, você falou tão bonito, eu não entendi nada, mas ele falou tão bonito, e a gente aplaudia esse comunicador, e tem o seu valor. Mas hoje, aquele que é o bom comunicador é aquele que tem facilidade em ser compreendido. A gente precisa sair desse lugar, né,
um entendimento de uma conversa de duas pessoas, de uma explicação de uma aula na casa espírita, e as pessoas precisam entender o que a gente fala. Senão, a gente perdeu um bem muito precioso que é o nosso tempo. Então, falar da maneira que o outro entende, que é uma premissa básica, e deveria ser fácil, cada vez parece que é um desafio maior, né? Antes de eu seguir, uma pergunta também. O tempo tá bom? Tô indo muito rápido? Tá tudo bem assim? Tá ótimo. Tá Eu ótimo, queria Doris. saber também de vocês, como é que chega esse tema até vocês? Uma ou duas pessoas só para a gente, antes de dar continuidade. Como é que chega isso que a gente está falando aqui? Que reflexões que isso traz? Doris, o que a gente vai falar é a predisponibilidade de duas partes, né? O quanto que duas partes se empenham ou tem uma certa dificuldade, uma certa repulsa diante daquilo que vai acontecer, e sempre assim no sentido de crescimento quando a gente está disposto a ele. Às vezes uma parte pode ter o total compromisso de contribuir, de estar lá aberto, aprendendo, se a outra porta não está aberta, aquilo vai ser truncado e a gente acaba perdendo a oportunidade como espíritos ainda nessa caminhada, né? É verdade, depende dos dois lados, né? Temos mais a Maria Cícera para ouvir, depois eu vou dar sequência. Maria Cícera, pode falar. Pode ser que eu não seja a melhor pessoa para falar agora, mas é o seguinte, nas redes sociais, no caso, nessas aulas que a gente tem online, principalmente aulas online, que agora são, assim, enorme, né? O número de aulas que a gente tem online, as pessoas precisam ter cuidados de não falar mal de pessoas. Quinta-feira mesmo, falaram mal de André Luiz. Eu estou até agora com a minha alma ferida por causa disso. Eu não aceitei, eu não falei, eu fiquei calada, eu engoli, e esse sapo está me fazendo muito mal. Então, as pessoas precisam ver que quando elas estão dando aula, como vocês estão mexendo com almas. Então, tem que ter muito cuidado. Isso que eu penso. É verdade. Então, talvez o ambiente online tenha deixado evidente o que as necessidades e o cuidado que sempre foram necessários. Porque o ambiente online, muitas vezes é gravado, né? E aquilo fica. E aí, ao rever, a gente percebe coisas que, quando não eram gravadas, passavam. Mesmo quando não são gravadas, o exemplo que a companheira trouxe é verdade. Tem palavras, você vê, a gente passou aí nesse exemplo uma aula com tanta coisa boa, certamente, mas uma palavra, um comentário que não foi o melhor, é o que fica gravado. Então, qual que é o nosso desejo, né, ao falar desse tema? Que quando a gente fala de comunicação, a gente aprimora a gente mesmo, a gente não consegue aprimorar o outro, assim como em tudo. Então, que a gente possa aprimorar a nossa comunicação para que as nossas palavras sejam sempre as melhores, para que aquilo que fique depois que a gente fala é aquilo que aquece o coração, que o que a gente fala, o que fica é aquilo que faz o outro pensar e reverberar o melhor, sabendo que nós vamos errar muitas vezes, mas o esforço, gente, é o que nos salva, a gente sabe disso, né? Então, o esforço e aquilo que está como desejo lá dentro, latente. Eu sempre falo, o que te condena, o que te salva é tua intenção. Né? Então, qual é a intenção? Eu errei, mas está tentando acertar. Mas o tentar acertar precisa ser consciente e verdadeiro. A gente só está tentando acertar se a gente tem um estudo sobre, aí eu coloco na prática, daí é que nem uma continha de matemática. Eu preciso saber o que o sinal positivo faz, o que o negativo faz numa conta, para daí entender que eu errei, mas eu estava tentando acertar. Agora, se eu não tenho conhecimento nada sobre isso e vou errando, então isso não é tentativa, não é o esforço, é tentativa e erro. Né? Então, vamos seguir.
entendendo que um bom comunicador é aquele que tem facilidade em ser compreendido, acho interessante também a gente falar sobre as barreiras para uma boa comunicação. Por que que eu trouxe alguns dos motivos que fazem esse assunto ser algo tão delicado, né? Primeiro, eu trouxe o exemplo do egocentrismo representando os nossos sentimentos defensivos. E eu falei um pouquinho sobre isso. O egocentrismo, ele é aquilo que faz pensar na gente. Então, às vezes eu preparo uma aula, às vezes eu preparo uma fala, pensando naquilo que eu gosto, ou num jeito que é bom para mim, ou num exemplo que faz sentido para mim, sem lembrar quem é meu público, sem adaptar a minha fala para aquele momento. E isso acontece também com os nossos outros sentimentos defensivos que faz parte ainda da nossa evolução, o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Então eu fico tão preocupada com o que vão pensar de mim, se está bonito, se não está, se as pessoas gostam, e isso acaba sendo uma grande barreira na nossa comunicação. Uma outra barreira na comunicação é a escolha inadequada, são as escolhas inadequadas. O que eu vou falar, às vezes, é um conteúdo importantíssimo, embasado, mas não é para aquele lugar, não é para aquele público, não é para aquele meio, daquele momento, não é com essa estratégia. Então, não é o que eu vou falar que está errado, às vezes é uma escolha inadequada. Se eu vou usar, então, o PowerPoint, eu não vou. Se eu vou usar interação, eu não vou. Se eu vou pedir para as pessoas, né, participarem ou não. E isso cria uma barreira muito grande, muito grande. Se a gente pede para as pessoas participar e elas não têm, e faz perguntas que elas não têm condição de responder porque ainda não têm o conhecimento, a gente inibe a participação. Né? Então, fazer escolhas adequadas é uma coisa importante que nos ajuda nesse processo. A barreira da comunicação da timidez, ela é uma verdade. Muitos de nós somos tímidos, e isso é um traço de personalidade. Não muda porque a gente fala, hoje eu vou acordar assim, hoje eu vou ser menos tímido, ou vou ter no meu grupo uma pessoa que eu identifico que ela é tímida, e vou fazer assim, vou ajudar essa pessoa, vou pedir para ela vir aqui na frente e destravar essa dificuldade. A gente não pode fazer isso com uma pessoa tímida. A pessoa que é tímida, ela tem esse traço, e se você pedir para ela ir lá ser exposta dessa maneira, ela não volta mais no grupo. Porque é tão forte isso que ela não volta mais. Ela não vai correr o risco de ser exposta novamente. Né? Então, a timidez para quem fala é uma barreira, mas a timidez para quem escuta também é. Então, no nosso lugar de educador, entender que no grupo a gente pode ter pessoas tímidas e não expor a pessoa tímida, e se precisar da participação dela, fazer perguntas que a gente sabe que ela pode responder. Isso sim ajuda, né? E não expor. E é do senso comum, a gente fala, a gente quer ajudar o tímido, quer ver? Ó, vem cá. Você está num lugar tranquilo, você está num ambiente seguro, com irmãos, Jesus nos abençoa, vem aqui na frente falar. Não, a gente não pode fazer isso, tá? Porque isso realmente é um traço de personalidade que com muita terapia e muito esforço pode ser que melhore, tá? E daí isso me impede, se eu sou uma pessoa tímida, isso me impede de ser um comunicador, um facilitador, um palestrante, um preletor, o nome que a gente chame na nossa casa espírita, não. Porque as pessoas tímidas também se comunicam, né, mas elas se preparam para isso, né. Outra barreira para a comunicação, gente, é o preconceito. Eu costumo chamar o preconceito como uma barreira para a vida, né, mas na comunicação isso também funciona. Preconceito, como é que ele se encaixa na questão da comunicação? É aquele conceito que eu penso assim, não adianta eu falar isso para esse grupo porque eles não vão entender. Para que a gente vai falar isso se ninguém acredita mesmo? Ou, por que eu vou pedir porque ninguém vai me ajudar? Ou, por que eu vou explicar se ninguém quer saber? Então, isso é um preconceito. Esse grupo não vai ler mesmo?
Então, não vou nem pedir para fazer a leitura antes. E aí você impede uma grande sequência de possibilidades na comunicação por conta dessa barreira chamada preconceito, tá? Alguém falou aqui de exemplos inadequados, sim, é um cuidado. Esses exemplos inadequados está ali no item da escolha inadequada. É um cuidado. Falar, né, e se expressar é algo que é algo de muito, mas muito compromisso com a gente e com o outro. E às vezes a gente está falando, nesse caso aqui, em nome da doutrina. Então precisa ter muito cuidado e muita escolha, como disse a companheira ali no chat, né? E por fim, uma barreira, existem outras, mas separei essas, a barreira da suposição. Existe um axioma, né, uma frase que não se questiona, que é: o óbvio não existe. E essa é uma coisa que a gente precisa rever muitas vezes no nosso dia a dia. É óbvio, e aí a gente fala, é óbvio, com a boca tão cheia, mas isso são tantas as confusões, né? É óbvio que alguém ia trazer a chave, aí a gente chega, tá na frente da casa espírita, todo mundo, ninguém entra, porque a gente não falou que tinha que levar a chave, né? Então, é todo domingo, é óbvio que no feriado não. Então, é óbvio, não, esse óbvio não existe, esse óbvio está na minha cabeça, e eu tenho aqui uma manifestação de um sentimento defensivo. A gente está dizendo assim, olha que coisa forte, gente, quando eu falo é óbvio, e portanto eu não preciso dizer, tem um subtexto, tem uma fala que não está sendo dita, que ela é assim, é óbvio, todo mundo sabe, eu sei, mas você, coitado, você ser tão inferior, não conseguiu saber o que está dentro da minha mente? É isso que a gente está falando, quando a gente fala, é óbvio, quando a gente fala, eu não acredito que eu tenho que falar tudo, eu tenho que falar tudo, parece que temos que falar tudo, porque senão a gente tem que aceitar, a gente está sujeito a de que o outro, veja só, não mora dentro da sua cabeça, não lê o seu pensamento. Então, a gente precisa falar, sim, mesmo aquilo que parece óbvio para a gente, e diminuir a nossa pretensão, né, de que o que é óbvio para a gente é óbvio para todos. Porque muitas vezes nós somos o alvo do óbvio, né? Nossa, eu tive que falar para você isso? A gente está aqui, graças a Deus, com essa faculdade de poder falar e ouvir, que é para isso mesmo, é para a gente falar e ouvir, né? E tirar dúvida, não sei, não tenho certeza. Você falou, e eu não tenho certeza se eu entendi o que você está me falando, antes da gente ir para a briga, né? Então, você falou de um jeito que me parece que você está querendo dizer isso. Será que é mesmo? E se for, a gente pode rever, porque se for isso, eu fico numa situação muito delicada, não me agradou. Será que a gente pode rever isso? Veja que é uma outra forma da gente dar sequência a comunicações que poderiam ter outro rumo, né? E como somos pessoas, isso nos acompanha em todos os ambientes. Dentro de casa, no trabalho, no condomínio, no grupo do WhatsApp e dentro do centro espírita. Certo? Antes de eu seguir, mais algum comentário, gente? A pergunta é, faz a gente pensar isso? Algumas sinalizações que sim. Alguém gostaria de comentar? Ah, tá pensando muito. Muito bem. Então, eu vou dar sequência. E depois de falar das barreiras da comunicação, então a gente vai passar para o próximo tópico, que é pensar nessa comunicação e aprendizagem, né? Então, a gente está vendo isso acontecer, uma evolução muito grande nos conceitos de educação, de aprendizagem, sendo apresentado para nós muitos métodos, muitas metodologias também, que são frutos de muito estudo dentro de uma área.
né, dentro da área da educação, da pedagogia. Então, isso tudo mudou tanto a partir de pesquisas que falam sobre o processo de educação, que a gente não pode imaginar que, mesmo quem tem muito tempo de doutrina espírita, que isso é garantia e nos acomodarmos numa maneira que a gente já fazia há tanto tempo. Então, se tudo isso tem mudado e oferecendo métodos e metodologias que são garantidamente mais eficazes, por que que a gente, então, não pode fazer esse movimento também, né, dentro de nós? Tudo é movimento e evolução, então o nosso formato também precisa mudar. Como a gente tem esse compromisso, o Espiritismo tem a necessidade de estar sempre atualizado, né? Agora, pouco antes da gente começar, foi falado sobre essa trilha de conhecimento sobre tecnologia, IA, isso faz parte da nossa vida, né? Faz parte, gente, da reforma íntima a gente trabalhar com a atualização tecnológica, sabe? Porque ou a gente fica daquele jeito, eu não nasci para isso, eu não sei isso, ou a gente fala, não, eu posso aprender como espírito isso, né? E aí, para quem tem um pouco de resistência, eu gosto sempre de lembrar, lá no nosso lar, já tinha computador e DVD muito antes de ter aqui, tá? Já tinha. Então, quando a gente desencarnar, a gente volta lá para o plano, a gente vai ter que estar atualizado, então não quer aprender aqui, vai ter que aprender lá também, então é melhor chegar já entendendo um pouquinho mais, não tão demodê, né? Assim, pensar na evolução como algo que passa por essa aprendizagem e querer estagnar é tudo que a gente estuda na doutrina que a gente não pode querer estagnar na evolução, né? Bom, e temos também, alguém está falando que até dentro de casa é preciso falar o óbvio, até dentro de casa é preciso falar o óbvio, em todo lugar. Então, às vezes a gente convive há anos, né, com a mesma pessoa, e a frase que a gente fala assim, não acredito que depois de tantos anos eu tenho ainda que falar para você o que é que eu gosto, o que eu não gosto. Sim, porque já paramos para pensar que depois de tantos anos o outro tem direito de mudar? Pode ser que ele gostava e deixou de gostar, né? Pode ser que ele mudou, né? A outra frase que colocaram que é ótima, precisa desenhar, eu adoro essa frase, precisa desenhar, no meu caso ia ser pior, porque eu sou péssima, então prefiro falar mesmo, né? Bom, outro item importante, veja, a comunicação é uma habilidade, portanto pode ser aprimorada. Isso é bem importante. Nós temos pessoas que conhecemos que parece que nasceram com esse dom, assim que falam, né? Desde pequenininho, uma pessoa comunicativa, e tem essa facilidade. Outros, nossa, desde pequenininho eu já tinha essa dificuldade, mas, como é uma habilidade, a gente pode aprimorar. E aprimorar uma habilidade é na prática, é fazendo. Então, a gente começa com pequenos grupos, um lugar onde a gente se sente seguro, e a gente vai, então, tentando trabalhar cada vez mais e aprimorando. Aqui não foi bom. Então, veja que é um processo de transformação íntima mesmo, de reforma. Você termina de falar e faz uma pergunta depois para alguém que estava na fala, buscando um feedback. E a pessoa vai falar, olha, aqui foi bom, aqui não foi, e a gente precisa, então, ouvir com atenção para poder fazer esse aprimoramento. E caminhar junto, né, toda essa mudança no processo de aprendizagem é algo que pode nos ajudar a transformar. E eu dou bastante aulas, né, e fico pensando, gente, as aulas que eu dava 10, 15 anos atrás não são as mesmas aulas de hoje. O conteúdo é o mesmo, porque a gente está falando de evangelho, mas o formato não é o mesmo. Ainda bem. Ainda bem, porque senão a gente estava perdido, né? Então, você gosta de dar que aula? Eu gosto de dar tal aula, tal. Por quê? Porque ela já está pronta? Não dá, gente. Ela não está pronta. Né? Nós temos o hábito aqui de ligar para o dirigente da turma que a gente vai dar aula. Me fala um pouquinho sobre o perfil da sua turma. Me fala um pouquinho sobre ele. É um grupo pequeno. Não é isso. Eles são participativos, não são? Tem alguma coisa que chama atenção? E a gente teve aqui um caso bem, bem interessante. É uma turma
acho que eram 28 alunos, os 28 tinham saído da religião católica, e era o primeiro curso que eles estavam fazendo dentro do espiritismo. Então, isso tem que fazer diferença na hora que a gente vai falar com eles. Não é a mesma aula que a gente dá para pessoas que já namoram o espiritismo, que já fizeram outros cursos, que já frequentaram outras casas espíritas. Não, veja que se concentrou numa turma de 28 pessoas, eram 26 ou 28, todos eles tinham saído da religião católica e começado um curso juntos. Como que a fala tem que ter ajustes nesse caso? Desde o começo. Né? Então, buscar esse cuidado, buscar essa transformação parece que é cada vez mais importante, tá? E aí, a gente vai começar a falar, então, dos pilares da comunicação. Então, a gente falou das barreiras, como é que isso está dentro da aprendizagem, mas existem coisas que podem nos apoiar de maneira efetiva, né? Então, pilares têm essa função, o pilar tem essa função. O primeiro pilar da comunicação chama congruência. Então, quando as nossas palavras, os nossos gestos e as nossas ações expressam a mesma coisa. Alguém há pouco aqui no chat falou, né, que o corpo fala. É verdade. E quando a gente consegue unir as nossas palavras com o que o nosso corpo está falando, nós temos um ganho na comunicação chamado credibilidade. Então, e isso é tão real, uma pessoa fala, e a gente fala, nossa, isso é verdade, aquilo entra, e a gente assume aquilo como verdade. Ou ao contrário também acontece. Vocês imaginam se naquela hora que o Valteno deu bom dia, eu respondesse falando assim: obrigada, Valteno, é uma alegria para mim estar aqui hoje. Vocês iam acreditar que era uma alegria? Não. O texto era esse. O texto é esse. Obrigada, Valteno. É uma alegria para mim estar aqui hoje. Né? Mas, apesar de eu falar isso, vocês não iam acreditar. Ia começar um monte de recado ser passado no WhatsApp do Valteno. Quem que é essa pessoa aí que é doida? Quem é essa louca? Isso ia acontecer. Mas a pessoa fala, bom dia, você fala, bom dia, obrigada, Valteno, é uma alegria estar aqui hoje com vocês. É a mesma frase, se fosse escrita não mudava nem o lugar do ponto da vírgula. O que é que mudou? Mudou que a minha palavra, o meu gesto, a minha ação, a minha expressão, elas valorizam aquilo que eu estou falando. E aí eu tenho mais credibilidade. Tem um outro exemplo do dia a dia que é muito engraçado, que é quando a mãe fala para os filhos para não gritar, mas fala isso gritando, né? Ela grita, para de gritar! E fala isso. Gente, aquilo não vai mudar, não vai ter mudança de postura em casa. Né? Eu já falei que não é para gritar aqui em casa, né? Então, como assim? Não pode falar desse jeito. Porque é uma postura que não vai mudar, ninguém acredita nisso, que é importante. E por que eu falo tantas vezes e as pessoas não me levam a sério? Às vezes, isso está relacionado à congruência. Né? E por que aquela pessoa fala e todo mundo vai junto? Existe um aspecto chamado autoridade moral, e que exala pelos polos, e que quando a gente consegue isso com a congruência, tem um efeito no outro que ele é incrível. Às vezes, a gente não percebe que a gente é incongruente. Então, a gente precisa se olhar. Olha só, de novo, a comunicação fazendo a gente olhar para a gente mesmo. Né? E hoje em dia, é tão fácil a gente se olhar, porque a gente tem na mão um celular. Muitos estão com o celular na mão agora. E tem um botãozinho lá que é gravar, que a gente adora gravar o outro. Mas, que tal a gente se gravar falando? Aí as pessoas falam, eu não gosto de me ver falando. Engraçado, né? Mas a gente é obrigado a ver você falando o tempo todo. Não é mesmo? Então, se olhar, ver que a gente tem pontos a aprimorar, faz parte, né, do pilar da comunicação que diz respeito à congruência. Ver se o que a gente está falando realmente está contribuindo para a nossa credibilidade na fala.
E aí vamos para o segundo pilar. O segundo pilar tem esse nome, que é empatia, que na comunicação tem esse significado, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, ver o mundo como o outro vê. Na prática, significa escolher melhor as palavras, verificar se isso é um tema adequado para este momento, e quando a gente faz isso, nós temos um ganho, a gente tem uma facilidade em ser compreendido. Todo mundo tem uma pessoa de referência que você fala assim, ai, não sei como falar isso, deixa eu perguntar para o fulano, porque o fulano sabe como falar a palavra certa, né? E quando você vai estudar essa fala dessa pessoa específica, é uma pessoa que é empática na comunicação. Ela começa do comecinho, ela explica, né? E ela vai vendo se as pessoas estão junto, ela não perde ninguém. Então, colocar as pessoas nesse lugar de importância, pegar aquela aula que a gente já tem preparada e falar para essas pessoas como é que eu vou levar esse mesmo conteúdo, como é que eu vou trabalhar isso para que elas, de fato, entendam, porque esse é o conceito do comunicador, ele precisa ser compreendido. E a gente está falando muitas vezes aqui no nosso ambiente, em palavras importantes, a gente está falando do evangelho, né? Que se fosse algo que todo mundo já soubesse, tivesse aplicado nesses últimos 2000 anos, a gente não estaria mais aqui neste planeta, né? Às 7h30 da manhã, agora quase 8, no frio, no meu caso, que aqui em Curitiba está bem frio. Então, esse conteúdo que é o Evangelho, que é de extrema ajuda para a nossa evolução, ainda é algo que exige muito de quem fala e muito de quem escuta. A gente precisa ajudar nesse processo, né, de ser compreendido, para que isso toque o outro, para que isso chegue de maneira eficaz lá no outro. E, por fim, vamos para o terceiro pilar da comunicação, que é a assertividade. Assertividade é falar o que a gente quer e não falar o que a gente não quer. Nossa, que desafio. É tão engraçado, mas falar o que a gente quer e não falar o que não quer, que habilidade. Veja quantas vezes a gente fala assim, eu não sei se foi isso, me desculpa, não era isso que eu queria ter dito. Então, por que disse, né? Ou queria falar de novo, porque o que eu falei não era bem isso, mas falou, já está dito. Então, quando a gente não é assertivo, a gente vai predispondo o outro a exercitar a paciência, porque se não era aquilo, né, o que você quer falar? Então, fala logo o que você quer dizer, né? E vem uma pergunta aqui, novamente, para vocês. Olhando assim para a tela, um pouquinho sobre o que a gente falou, desses 3 pilares, tem algum que significa maior desafio para cada um de vocês? Qual seria? A gente pode escrever ali no chat. Vamos ver o que vai aparecendo. Assertividade. Vamos ver quem vai ganhar. Empatia, congruência. Um voto para cada um. Congruência, assertividade. Marlene, assertividade. Empatia. Veja que o que a gente deseja, de fato, né? Empatia, assertividade. É que, ouvindo isso, a gente vai transformar? Não. Mas que seja algo para a gente pensar, né? Que seja algo para a gente colocar nossa atenção. E a partir do momento que a gente coloca a nossa atenção, o que é que eu vou fazer para mudar isso? E daí, então, caminhar em busca da transformação, né? Esse é um processo de mudança. Como é que eu falo hoje? Quando eu falo, o que fica no coração do outro? E o que é que eu preciso mudar? Talvez se eu escolher melhor as palavras, será que é meu tom de voz? As pessoas costumam dizer que eu sou agressivo, mas eu não estou brigando. Então, o que é que eu tenho na minha comunicação que faz o outro pensar que eu sou agressivo?
Então, talvez eu tenha que mudar isso. E aí eu venho para a transformação. As pessoas falam que eu enrolo demais, né? Falo, volto para o mesmo ponto. Puxa, então já tenho aqui um feedback. Será que eu preciso mudar, então, a forma como eu preparo o que eu vou falar? Deixa eu tentar, vou começar de novo. E assim a gente vai transformando. A comunicação se aprimora fazendo, não é pensando. Né? A gente tem que ir para a prática. A gente reencarna para colocar em prática os nossos conhecimentos, não é verdade? Na comunicação é igual, é na prática, não é no pensamento. Tá? E isso é um processo que a gente é convidado o tempo todo para se transformar e melhorar. Da hora que a gente acorda, da hora que vai dormir. É como você fala bom dia para a pessoa que você encontra. Alguém está trazendo o Rubem Alves aqui, eu vou trazer ele também, é uma pessoa, um educador importante, e ele fala isso, né? Existem muitos cursos de oratória e poucos cursos de escutatória. Nunca vi um curso de escutatória. Então, deixa para eu falar sobre isso, ó. A gente não pode falar de comunicação sem a gente falar de escuta. Quando a gente fala de comunicação, existe inúmeros aqui, até eu mesmo podia falar tanto sobre como melhorar, aprimorar a comunicação, mas ela é fundamental que a gente olhe para a escuta. E é uma escuta diferenciada, uma escuta cada vez mais rara, cada vez mais tão preciosa pela sua falta de repetição. A gente talvez precise fazer um esforço para lembrar quem é aquela pessoa que me escuta. Quem é que eu posso falar que eu sei que está de fato me escutando e não está pensando em falar enquanto eu estou falando? A gente aqui fez uma prática conhecida, que é um exercício, que a gente separou o grupo em duplas. E aí, durante 2 minutos, a gente pediu para uma pessoa da dupla falar e a outra pessoa da dupla escutar, durante 2 minutos. E depois de 2 minutos, nós viramos, né? Quem escutou fala e quem falou escuta, mas durante 2 minutos. E depois a gente fez uma troca. E como é difícil durante 2 minutos a gente ficar ouvindo atentamente o conteúdo do outro, sem interromper com, deixa eu te falar o que eu penso sobre isso, ou, não, você está errado. Ou ficar pensando na resposta, o que é pior, porque se você está pensando na resposta, você não está ouvindo. Então, a qualidade da escuta é algo que também a gente precisa trabalhar. Quando o outro fala, a gente ouve atentamente. Ouvir o que ele está falando com as palavras, com o corpo, com o olhar. Né? Ser alguém que escuta hoje abre portas. E isso, vamos ver dentro do nosso dia a dia na casa espírita, como isso é importante. Aquele irmão que vai na nossa casa espírita pela primeira vez, e ele chega na porta e fala boa tarde, boa noite. Gente, o que tem atrás daquele boa tarde? O que tem? É a primeira vez que ele entra, às vezes, numa casa espírita. Imagina quantos medos, receios, apreensões, esperanças, desejos tem dentro de um bom dia. Se a gente está lá na escuta, né, dentro da entrevista, acolhimento fraterno, não sei como é o nome, cada casa tem um nome, a pessoa está falando, a gente não está preenchendo um formulário. Atendimento fraterno, que a Marlene está falando, né? A gente não está preenchendo um formulário burocrático, qual é seu nome, qual é sua data de nascimento, quantos anos você tem. Isso é um atendimento burocrático. Nós estamos diante de um espírito, né, que vem falar para a gente sobre uma questão do seu espírito, que naquele momento da sua evolução, ele parou na sua frente. E ele vem falar, muitas vezes, de uma dor que ele precisa falar para você, que você não conhece, que não, medo de ser julgado, medo de ser repreendido, pode ter tido outras experiências em outros ambientes onde ele foi julgado, e a gente tem a oportunidade de
escutar e não dar solução. A gente vai só escutar e não julgar. A gente vai escutar e não questionar. Então, é transformador na vida de alguém quando a gente consegue, de fato, escutar. Essa pessoa volta para a casa espírita. Esse vizinho volta a falar com o outro. É um parente que volta a te procurar, né? Então, a gente tem que lembrar que nós somos a gente, na casa espírita e fora, né? Na casa espírita é mais fácil, gente, eu sempre falo. É um laboratório. Por que é mais fácil? Você começou com a prece, para começar. Tem um monte de espírito amigo ali te ajudando a fazer aquilo bem. As pessoas todas estão indo com uma boa intenção. Então é mais fácil lá dentro. E aí a gente treina dentro da casa espírita para conseguir fazer fora da casa espírita, né? Depois a gente vê as pessoas que chegaram com aquela dor imensa, de repente fazendo um curso, daqui a pouco é um colega nosso de trabalho. Quem trabalha há muito tempo na casa espírita já viu isso acontecer, né? Eu trabalho na casa espírita desde que nasci. Eu brinco, porque nasci com os pais trabalhando na casa espírita. Mas desde que me entendi como voluntária, já deu tempo, né? São quase 50 anos, né, trabalhando, vendo as pessoas chegando naquele momento que às vezes a gente já chegou, mas a gente foi escutado, foi atendido, colocado para dentro, e agora a gente é voluntário, né? Isso é um processo de transformação. Então, existe uma fala do Emmanuel, né, que saber calar é uma virtude rara, e saber escutar é ainda mais rara. Vamos entender essa frase? Saber calar não é sinônimo de saber escutar. Então, é raro quem sabe se calar, mas ainda é mais raro quem sabe escutar. Nos trazendo com bastante clareza que não são sinônimos. Né? E as pessoas falam, mas como é que escuta? Escuta, ouvindo, buscando os pontos principais. Quando a pessoa termina, a gente fala, puxa vida, eu entendi. Né? Alguém colocou aqui uma coisa fundamental, muito legal, sobre o CVV. O CVV tem um curso de formação de voluntários que não necessariamente você precisa ser um voluntário, mas é um curso de formação para a vida. Então, no CVV, além de outras coisas, a gente aprende a ouvir. Né? Eu sou super partidária do CVV, meus pais fundaram o CVV aqui em Curitiba, eu acho que é um curso que a gente precisa fazer o mundo entender o que é uma escuta. E no CVV a gente tem essa formação. A pessoa não precisa ser voluntária depois, mas ter essa qualidade de escuta faz de você uma escuta, um apoio fora do plantão do CVV, o tempo todo, tá? Escutar e conseguir devolver para o outro que o que ele disse, eu entendi que você está com essa dificuldade. É diferente de falar, você me disse então que você não aguenta mais? Não é para reforçar a dificuldade do outro, é reforçar que você ouviu. Puxa, eu posso perceber quanto isso tem sido difícil para você. É uma forma bem interessante de ouvir uma coisa, né? Eu posso perceber que isso tem sido um grande desafio. E na hora que você faz essa escuta amiga, o outro consegue fazer distensionar a alma, ele não está distensionando só o corpo, né? E aí, antes de eu passar para o próximo, quando eu passar para o próximo, é o nosso último slide. Então, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Maria de Lourdes. Bom dia a todos. Bom dia. Você falando do CVV, esses dias mesmo eu estava falando no nosso grupo de estudo, né? Que eu fiz um curso, mas não sou voluntária, né? Mas procuro sempre lembrar desses ensinamentos, porque a gente tem essa mania de atravessar sempre na frente do outro, né? Eu lembro que a pessoa que fez para nós, ela era maravilhosa. Ela dizia sempre assim, você tem que ir pisando no passinho do outro, nunca, nem do lado, nem na frente, nem atrás. Vai pisando, né? Que é bem isso que você falou.
Porque no momento que você atravessa, você perdeu a pessoa, né? Era isso que eu queria comentar. Obrigada, Maria. Obrigada. Obrigada. Isabel? Este final de semana teve um encontro Medinesp, né, bastante conhecido, Congresso Médico Espírita, e não são falas novas, mas a forma com que é trabalhado, que nem você tem falado sobre a comunicação, fez toda a diferença, no sentido do trabalho, do atendimento, do acolhimento. E nós temos sempre, por estar na casa espírita, aquela... que recado eu deixo, que ensinamento eu deixo para a pessoa que acabou de entrar com a sua dor tremenda. Então a gente fala, poxa, eu vou cumprir meu papel se realmente eu conseguir deixar aquela palhinha do que o Espiritismo fala sobre isso. E a gente refletiu muito a respeito, e também não é novo para o grupo, né, que a gente sempre tem falado isso aqui, o acolhimento verdadeiro, o aconchego que a pessoa precisa, quase nunca vai deixar que esse espaço para você, no primeiro momento, e deixar alguma fala que muitas vezes vai acabar acontecendo, mas com que ele sinta um peso. Além de toda a dor que eu tenho, eu ainda ouço que eu preciso ter fé. Quer dizer, eu saio ainda com mais uma lição de casa de lá, né? E a gente faz muito isso, porque a gente fala com amor no coração. A gente fala para acolher, meu amigo, você precisa fortalecer a sua fé. Sabe, você para, você fala, caramba, como a gente ainda tem muito a aprender, né? E por que a última fala tem que ser a nossa, quando você está ouvindo? Então, me refleti muito a respeito. A gente acaba fazendo isso por amor, né? Então, o que você comentou, é o aprendizado para o aprimoramento. A gente já faz muito, porque a gente faz com amor quando vai à tarefa. Mas a gente pode continuar fazendo com amor, ampliar o amor e fazer melhor na prática, né? Eu acredito muito nisso, gente. Você tocou num ponto tão interessante, porque a gente fala assim, mas eu estou indo de coração na casa espírita. A gente fala, né? Ainda bem, né, gente? É o mínimo, porque você não está indo de coração, é claro que você está indo de coração na casa espírita. É claro que a gente vai com a melhor intenção. É claro que a gente vai ter apoio da espiritualidade amiga. Isso tudo é claro que sim. A gente sabe, mas e o nosso compromisso em, além disso? Porque isso também é o mínimo. É o mínimo que se espera de um trabalhador espírita é você ir de coração, né? Com a boa intenção. Mas vamos fazer um pouquinho mais do que isso, vamos aprimorar junto dessa boa vontade tão grande que existe, e que ótimo, bom, né? Bom para cada um de nós. O que mais eu posso fazer? E isso é tão importante, a pessoa vem com dor e você fala, olha, tudo isso é para o seu aprendizado. Gente, é terrível, né? A gente, nós aqui, que não somos melhor que ninguém, mas a gente estudou um pouco mais o Espiritismo, um pouco mais, porque também já foi o tempo onde as pessoas tinham contato com o Espiritismo na casa espírita. Hoje elas escutam palestra, elas chegam com palestra lida, livro feita, lido o livro, tudo. Então, o conhecimento está ali, às vezes, ó. Não estamos falando disso. E ela chega, a gente que estuda, estamos fazendo parte de grupo, acorda cedo no sábado para se aprimorar. Quando vem uma dificuldade real, a gente responde, por que comigo? Mas isso não é justo. Pelo amor de Deus. Para que eu rezo tanto para isso acontece comigo? Então, a gente se perde. A pessoa que, então, não tem essa fortaleza, porque ser espírita não nos impede de passar pelas nossas provações, essas pessoas passam pelas mesmas provações sem o conhecimento mais difícil, e ela sai de lá ouvindo, você precisa entender que isso é importante para o seu aprendizado. Gente, isso é a falta do acolhimento no 100%. Ela não conhece sobre lei de ação e reação. É a gente que conhece não aceita, imagine ela, tá? Então, isso vai te fazer um espírito melhor, que ela está com dor, né? Então, a gente ouve, a pessoa que está com dor, a gente escuta. E não é só o assistido que tem dor, o voluntário tem dor. O voluntário tem dor.
como assim na hora que ele está com dor? Vamos lembrar de tudo que a gente estudou junto, amigo? Não, agora é hora de botar a cabecinha no ombro e deixar. Aquele conteúdo emocional vai, depois passa e volta. Então agora eu preciso da tua ajuda, me ajuda, porque depois que a gente consegue deixar o conteúdo emocional extravasar, aí fala, agora o que que eu faço? E quando a pessoa fala, agora o que que eu faço? Aí é hora, a escolha de novo, a escolha adequada. Então vamos começar junto. Como é que está o evangelho no lar? Você quer um apoio? A gente pode ir junto fazer o evangelho no lar na sua casa. Então, aí você vem com ferramenta, mas na hora da dor, não. Na hora da dor, a gente tem que aprender a escutar, né? E fazer o que Emmanuel falou. Calar e escutar. Fazer as duas coisas. E aí, por fim, eu trouxe, então, quem falou aí agora há pouco de Rubem Alves, né? O que ele fala, que o que as pessoas mais desejam é alguém que as escute de maneira clara e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos, sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa falando bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonita quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa, e é na não escuta que ele termina, né? Então, isso é uma reflexão, assim, que eu gosto de encerrar, para a gente pensar, né, que a gente possa, juntos, colocar isso na nossa prática, no nosso dia a dia, como espíritos que somos em evolução, aprimorar. Hoje eu consegui ouvir uma pessoa, hoje eu consegui ouvir durante 1 minuto, então amanhã eu quero ouvir 2 minutos, né, e que certamente não nos falta boa vontade, para a gente estar aqui reunido essa hora, não nos falta boa vontade. Mas que a gente possa, né, abençoado por Jesus, aprimorar essa nossa qualidade de comunicação, aprimorar a nossa possibilidade de levar o Evangelho, aprimorar o nosso espírito em relação ao Evangelho, de tantas formas, mas também pela comunicação, tá? A gente tem um tempinho que a gente pode discutir ainda algumas pessoas, até o horário que o Valteno pediu para eu ser preciosa com o horário, então seremos. Alguém gostaria de comentar? Perguntar? Marlene, depois Cícero. E lá vou eu. Bom dia, pessoal. Desculpem, mas hoje eu estou assim, quase sem fala, mas vou falar. A gente tem ouvido falar muito em comunicação, comunicação inclusiva, não inclusiva, assertiva, cheia de adjetivos. Mas quando nós pensamos como é que nós nos comunicamos, é ali que está o ponto fundamental para que nós possamos atingir o nosso grande objetivo, a nossa transformação, para levarmos isso tudo processado para o outro que está em formação. Eu às vezes, quando preparo alguma fala, eu fico estudando em mim como é que aquilo reverbera em mim. Mas, obviamente, claro que não é óbvio, mas pensando em como é que vai chegar no outro, porque eu não conheço o outro. A sala está cheia de pessoas diversas e que cada um vai receber aquela mesma fala de acordo com os seus conteúdos. Nós temos que ser universalistas. É verdade, né, Marlene? E esses conteúdos, né, eu gostaria de completar, de cada um, tem a ver com o seu histórico, né, individual, de um espírito individual que teve várias experiências. Então, nunca o que eu vou falar vai ser igual para todos. Nunca.
E posso repetir 20 vezes, se a gente conversar a mesma coisa semana que vem, nós somos já outra pessoa, né, com outro aprendizado. Então, nesse momento, a cada um de nós, estamos em 76 pessoas aqui. Isso reverbera de acordo com a experiência de cada um. E quando a gente fala de experiência, nosso conceito de experiência ele é amplo, né? Dessa vida e de outras vidas. Obrigada, Marlene. Cícero. Bom dia a todos. Olha, lembrando o velho guerreiro Chacrinha, né, que ele dizia, né, quem não se comunica se estrumbica. Realmente, a comunicação é muito importante. E a gente não tem muita habilidade, né, nesse quesito de se comunicar. E realmente é bom sempre aprender, evitar, principalmente evitar os erros, né, que às vezes a gente comete inocentemente. Uma coisa que eu, assim, sinto falta dentro do espiritismo são, assim, eu diria, aulas, né, cursos, estudos referente à comunicação, dentro da casa espírita, principalmente, entre os trabalhadores e principalmente para o nosso público frequentador. Obrigado, Doris. Obrigada, Cícero. Flávio. Ah, não, perdão, é Leila, daí Flávio, daí Anderson, daí eu acho que vai dar o nosso tempo. É muito interessante, né? Só tenho que agradecer, estou tendo o prazer de conhecê-la hoje, mas gostaria de segui-la, depois que você deixar aí os seus canais. Então, minha querida, tem um livro do Raul Teixeira que ele diz que enquanto alguém está ouvindo uma palestra ou uma aula, diz que existem engenheiros espirituais que vêm desconectar ligações mentais do nosso cérebro para que a gente não fique naquela tela mental do mesmismos, não é? Isso que me mexe bem. Então, quando eu falo, eu fico imaginando, né? Engenheiros, me ajudem a tocar, não é? As pessoas que estão aí, porque é tão gratificante quando você termina uma palestra, vem conversar com você e fala, você falou para mim, não é? Acho que muitos de nós já ouviu falar isso. Você falava, parecia que era para mim. Isso é um ponto. E outro ponto, eu sinto que somos também cirurgiões de almas, não é? Porque nós estamos mexendo no lugar mais sagrado da pessoa, que é os pontos de vistas, aquelas situações grudadas, não é? E que não consegue perdoar, ou que não consegue outras coisas. Então, eu vejo que também somos cirurgiões de alma. Eu já assisti algumas cirurgias, inclusive do meu pai, do coração e tal, e eu via, não é, a precisão do médico, 8 horas ali e tal, eu até subi num banquinho que eu tinha, era mais baixinha, e acho que eu tinha uns 14 anos. Então, foi muito interessante que eu vejo, né, tudo que faz para mexer naquele problema da pessoa, né, no caso, a doença, a cirurgia. Depois a pessoa passa por um período de recuperação, e depois ela vai seguir a vida com as cicatrizes que a dor lhe causou, não é? Então, eu atrelo muito a saúde com a espiritualidade e tem dado muito certo nas minhas reflexões. Muito obrigada, um abraço. Obrigada. Muito obrigada, Leila. Flávio. Eu penso também que essa questão de escuta não é fácil, né? Mas também ela não é impossível. Mas também eu penso que tem hora que a gente tem que, eu mesmo falo por mim mesmo, se descarregar seus problemas nos outros é tão fácil, né? Então, quer dizer, como é que eu estou, como que eu estou, se eu não tenho comunicação comigo mesmo, eu vou ter com quem, pelo amor de Deus, entendeu? Nem com Deus eu vou ter. Então, quer dizer, essa questão minha é todo dia, e questão de tempo é muito bom, mas só que se eu não cuidar, se eu não querer, nem o tempo vai resolver, entendeu? Então, quer dizer, eu penso assim que é um grande aprendizado todos os dias e minha disposição conta muito. Isso mesmo, o esforço tem que acontecer para transformar. Muito bom. Obrigada, Flávio. Anderson, daí o Valteno. Olá, Doris. O que eu aprendi nesses últimos tempos agora é que a gente está utilizando um pouco a inteligência artificial, né? E a gente pede algumas coisas, e aí ele responde, aí você fala, poxa, mas não foi isso que eu pedi. Aí você vai ler o que você pediu, né? E aí a gente começa a refletir, será que eu estou pedindo certo? Né? Então, um grande exercício que a gente tem que fazer é isso também, conforme a resposta que a gente obteve, será que foi isso que eu pedi? Né? Será que eu fiz me entender?
Então, esse é o grande desafio da comunicação, né? Olhar para a gente, né? Olhar para a gente, é isso mesmo. É mais uma coisa que a IA pode nos ajudar. Muito bem. Valteno, no tempo, Opa, Valteno. ok. Tudo bem, amigos? Bom, queria dar minha contribuição também aqui, Dodge. Talvez a gente não compreenda o quão importante é a comunicação na vida da gente. Em tudo, né? A gente aqui está falando educação espírita especificamente, mas no relacionamento com a família, no ambiente profissional. Se a gente perceber todos os conflitos que a gente entrou, ou que a gente poderia ter evitado, eles estão relacionados com a comunicação, com os aspectos que você trouxe hoje, né? Da maneira como a gente fala, da clareza com que sai, e de todos os outros elementos que envolvem a comunicação e que a gente não dá valor. Muitos casamentos terminaram com problemas de comunicação, né? Você vê pessoas, às vezes não necessariamente casal, mas pessoas da família, amigos, que você percebe são pessoas boas de coração, dos dois lados, e você não entende, mas por quê? E, às vezes, uma frase mal colocada ou uma escuta mal afinada, porque a gente pode escutar errado também, né? A gente quer entender de um jeito, a gente tem as nossas teses, que a gente coloca aquelas teses de que a pessoa já vai falar assim, a pessoa já vai fazer assim, e a gente já ouve contaminado, né? Então, a comunicação é um dos elementos. Eu fiquei pensando, né? No princípio era o verbo. Tudo na criação, tudo ser é um verbo, né? E a gente também pode destruir muita coisa com o verbo. A gente deveria dar mais atenção a esse aspecto da comunicação, a vigiar mais o nosso modo de fazer, né? Para que as coisas elas fiquem melhores, em todos os aspectos. Claro, na sala de aula, na sala de evangelização, e etc., a gente tem que olhar tudo ao redor da mensagem que a gente quer passar. Muito bom, Doris, excelente, acho que trouxe reflexões muito importantes que vão tanto para a nossa vida pessoal, quanto para a educação espírita em si, né? Obrigado aí, viu? Obrigada mais uma vez, porque cada vez que a gente fala, a gente reflete. O primeiro ouvido que escuta é da pessoa que fala. Então, quanto mais eu falo, mais eu preciso escutar sobre isso. Obrigada, gente, pela manhã. Nós que agradecemos, Doris, pela sua participação, foi de grande valia. Nosso grupo, ele participa mesmo, gosta de fazer as perguntas, né? E isso faz com que a gente, a cada sábado, né, saia com uma bagagem um pouquinho maior, né, de reflexões, porque a nossa mudança, às vezes, é um pouquinho mais devagar, mas que a gente consegue, né, fazer uma reflexão sobre as nossas ações, sobre o que vem acontecendo, o que a gente pode melhorar conosco, em primeiro lugar, e levar esse conhecimento para as casas espíritas, para as nossas atividades, para que sempre a gente possa, né, fazer um trabalho buscando a qualidade, né? E quando a gente vai nesse sentido, a gente acaba forçando a nossa melhora, né? Muito obrigada, viu? Você gostaria de falar mais alguma coisa, fazer as considerações? Eu encerro dizendo o meu obrigada, né, e pela oportunidade aqui da gente estar juntos, além da distância, né, e estarmos em fraternidade, porque poder estar com tantas pessoas diferentes que a gente não conhece, mas reverberando o mesmo sentimento, é muito bom. A gente amplia o nosso laço de amor para pessoas novas, né? Então, uma alegria poder estar com vocês essa manhã. Nós que agradecemos. Agora vamos ver quem poderia fazer uma prece. Vamos ver quem se sente inspirado, levanta a mãozinha aí, de agradecimento. Quem gostaria de fazer a prece hoje? Opa, a Leila. Muito obrigada, Leila. Então vamos lá, amigos.
queridos, com esta manhã tão enriquecedora, né, que a Cristina nos trouxe, a Doris, vamos envolvê-la, a nossa palestrante, a equipe responsável, ao querido Valteno, e a todos, Pai, num abraço de amizade, de fraternidade, como disse já Jesus, os seus apóstolos, né, como é bom se sentirmos humanos, não é, sermos assim, bons, tentar ser bons, que Jesus possa estar conosco e nós também estarmos com Ele, para que tudo, Pai, aconteça no momento certo, na hora certa, sem apressarmos os passos, porque Deus está conosco e Jesus confia em nós. Muito obrigada, um lindo sábado a cada um que aqui esteve e está, e principalmente a espiritualidade que nos brinda com vibrações tão amorosas. Graças a Deus.